Existe um detalhe na série do Daryl que mostra pra gente o vírus zumbi de The Walking Dead se espalhando pelo mundo, que dá pistas e entrega pra gente a forma como espalhou. Esse detalhe é essa comprovação mesmo? Vamos responder isso aqui, mas e sobre as razões da vilã da série do Daryl querer fazer os super zumbis, sendo que todo mundo nesse mundo tá lutando contra os zumbis? E os outros detalhes sobre os próximos episódios? Nesse vídeo vamos responder muita coisa sobre esse universo. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, né? Semana aí que a gente teve o primeiro episódio da série do Daryl. Toda semana a gente tem vídeo respondendo comentários, nessa não seria diferente, muita coisa sobre essa série em si, e muita coisa importante sobre esse universo que vai te ajudar a entender muita coisa. Então antes de começar, não esqueça de deixar esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder as análises semanais da série do Daryl que tá aí, né? Toda segunda tem análise. Mas e o erro grotesco de continuidade? No final da primeira temporada, o Daryl anda 2 dias. Aí na segunda temporada eles estão do lado do castelo. Então eu quis trazer esse comentário aqui porque o queridíssimo, por não entender a questão temporal, acaba que tá espalhando uma desinformação aí pra galera, com todo respeito. Eu vi alguns que estão confusos, inclusive vi jornalistas lá fora da crítica especializada que também estão confusos nessa situação e não entenderam o negócio, né? Tá aqui imagem do episódio final da primeira temporada da série do Daryl. Lá o que aconteceu? Depois de todas as missões e desafios, ele decidiu ir embora, pediu pro Lozang fornecer um barco, o barco ia esperar numa costa ali da França pra levar ele até a Inglaterra e depois pros Estados Unidos. Só que pra ele chegar nesse barco, ele tinha que sair lá do Monte Saint-Michel, do castelo, e andar ali por 2 dias, é o que mostra que ele viaja muito tempo. Nisso ele encontra o tal do barco, mas aí vem aquela dúvida, ele alucina que o Laurent veio atrás dele, ele olha pra trás e vê o Laurent, sendo que na verdade foi comprovado que é uma alucinação, não é algo real. Nessa cena, né, o Laurent tá sendo cercado por zumbis e tal, e aí o Daryl decide ficar um pouco mais pra salvar ele. E claro, essa segunda temporada começa numa cena parecidíssima, né, do Laurent também num litoral, cercado por zumbis, os zumbis prontos pra atacar ele, e um monte de gente viu isso e achou que era a exata continuação direta da primeira temporada, do mesmo momento, mas não é, tá? Não é. Aquele local lá é 2 dias de viagem mesmo do Monte Saint-Michel, e esse local aqui já é na base, no Monte Saint-Michel, 2 semanas depois que o Daryl voltou, tá? 2 semanas depois do final da primeira temporada. Aqui é outra circunstância, que é o Daryl treinando o menino, inclusive ele mesmo fala, já fazem 2 semanas que a gente tá treinando. Então não confundam, não tem erro de continuidade aqui, tem apenas uma passagem de tempo. João, seria possível que o tiro que a cientista leva na cena pós-créditos de World Beyond ser com um soro de super zumbi? Por esse motivo se transformou daquela maneira? Então, né, de volta aqui, World Beyond, o outro spin-off, acabou em 2021 e até hoje a gente tem esse impasse da cena pós-crédito. Até um impasse que eu comento pouco aqui no canal, sobre a questão da mulher ali, depois dela ser morta pelo soldado, ela acabar se tornando um zumbi forte, rápido e perigoso, né? E assim, a melhor explicação que a gente tem pra isso até agora é que isso aqui não é um super zumbi da Genet. Por mais que essas cenas se conectam com a França e tudo mais, não dá pra ver a mulher tomando o soro de super zumbi. Ela transforma de uma forma natural nesse zumbi mais forte e trata-se muito mais uma variante do que de um super zumbi em si. As características podem ser parecidas? Podem, mas a gente sabe que tem diferenças, né? Até na questão de inteligência. Os super zumbis que a gente vê que a Genet, a vilã dessa série do Daryl, produz, não são a mesma coisa dos zumbis variantes que a gente vê em The Walking Dead série principal, lá no início na região de Atlanta e no final na região de Ohio. São tipos de zumbis diferentes, né? Os que a gente vê em The Walking Dead, até onde se sabe, vem de uma mutação comum. Desde o início do apocalipse existe essa mutação. Inclusive na cena pós-créditos de World Beyond tem o vídeo lá do Dr. Jenner falando: nossa, eu não sabia sobre essas variantes não, essas variantes que vocês comentaram. Naturalmente, a gente já trouxe umas explicações mais fisiológicas aqui, mas naturalmente qualquer vírus e tudo mais pode sofrer uma mutação, e certos zumbis têm uma similaridade maior com humanos, né? E tem uma capacidade maior, podem correr, tem a inteligência de escalar, essas coisas. Já os da Europa não tem essa inteligência, força, velocidade e tudo mais naturalmente. É só quando aplica o soro. Essa temporada 2 provavelmente pode trazer alguma explicação um pouco mais a fundo disso. Até no episódio 1 a gente teve esse impasse, né, do porquê que o grupo da Genet ia para os Estados Unidos e pegar especificamente zumbis americanos para fazer esses zumbis dela, porque não os da França. Isso é um ponto, mas sobre o pós-créditos de World Beyond, que é a pergunta, eu acredito muito mais que aquela mulher lá era uma variante, tá? Do que realmente um super zumbi. Tomara que o Ash não morra e continue na série até voltarem para os Estados Unidos. Ele é muito útil pra série. Ele pilota avião.
muito bem, né? O Ash é mais um daqueles personagens novos, exclusivos de um spin-off de The Walking Dead. Chega aí nesse primeiro episódio, tem uma qualidade interessante, apesar de que eu não acho que o Ash chega aos pés dos personagens novos que a gente viu em The Ones Who Live, por exemplo, a série do Rick. Lá em The Ones Who Live tem o Okafor, que foi rápido no primeiro episódio, que pra mim foi o melhor dos mais novos, assim, que a gente teve spin-offs. Tem a Thorne, que eu curti também, tem aquele grupinho, né? O Ned, que é o amiguinho lá da Michonne também, que morreu rápido. São personagens muito bons, novos. Não que o Ash seja ruim, gostei dele também, mas ele não chega aos pés dos outros. Mas assim, ele é útil, né? Qual o último personagem de The Walking Dead que a gente lembra que era engenheiro profissional, que sabe sobre aviões, consegue pilotar um avião no apocalipse? A gente não se lembra, então ele é uma grande vantagem se eles conseguissem levar ele, né, pro grupo, o grupão principal, Commonwealth e tal, ele seria, agregaria demais. Mas o grande problema é que tudo indica, muitas coisas indicam pra que esse avião, por exemplo, dele não dure mais até a terceira temporada, só vai ficar nessa segunda temporada mesmo, depois vai ser o fim do avião, não vai ter continuidade nele. E sobre o personagem em si, parece que ele dura até próximo ali do final da temporada, a gente não sabe se ele vai continuar vivo depois ou se morre bem no final, mas é uma duração um pouco mais longa, que já é um ponto mais positivo pra ele em relação aos novos personagens que eu falei lá de The Ones Who Live. Então assim, vamos esperar pra poder ver, poderia ser útil pra voltar, mas eu tenho minhas apostas que até Daryl e Carol voltar, já deu tempo desse cara morrer. João, e se aquele gás vermelho que aparece na introdução da série do Daryl for o vírus zumbi se espalhando nas cidades? Curto muito o seu canal, valeu. Então, eu quero saber quem percebeu, quem observou isso e assim. Um ano atrás, em 2023, quando saiu a primeira temporada da série, a gente fez um vídeo analisando todas as cenas dessa abertura e naquele vídeo eu mesmo comentei, isso aqui pode representar o vírus se espalhando pelo mundo, tá? Pode representar muito, inclusive é o mais provável, já vou dizendo aqui. Tem várias cenas que mostram Paris e tudo mais, várias que ainda se mantêm, né, pra essa nova abertura da segunda, que mostram essa nuvem vermelha. A diferença dessa abertura da segunda agora é mais que tem a adição de umas 3 cenas novas da Carol ali, mas ainda assim, nas cenas dela, temos a fumaça vermelha se espalhando. Em todas as cenas novas, eles mantiveram isso, né? Você pode ver a cena do Museu do Louvre também, em volta a fumaça vermelha, a cena do túnel, que a gente deve ver mais no final da temporada, Daryl e Carol ali, fumaça vermelha em volta. Então, a resposta é que muito provavelmente sim, essa é a representação de como o vírus zumbi se espalhou. João Vitor, então isso confirma pra gente que o vírus zumbi de The Walking Dead se espalhou pelo ar? Não vou dizer que confirma, mas vou dizer que quase confirma, tá? Porque a melhor coisa que a gente pode interpretar dessa abertura, desde a primeira temporada e até na segunda eles mantendo isso, ainda mais por cenas como essa, do caminho ali da fumaça, tipo, o Daryl vendo isso se espalhando, a melhor interpretação é que é a infecção zumbi se espalhando. E o mais provável, se você for pensar pra esse universo, a gente já teve comentários, teorias que poderia ser pela água e outras coisas, mas por a gente ter todo mundo que a gente conhece infectado, a gente não conheceu ninguém até hoje que não tenha sido, que a gente saiba, por conta disso, o mais provável é que tenha sido pelo ar, porque é só assim pra poder infectar todo mundo, né, no início, porque todo mundo do mundo está infectado, basta morrer sem precisar de mordida nenhuma, só morrer vira zumbi. E outra coisa, essas imagens do cenário francês com essas fumaças também servem pra destacar pra gente que veio dali, tipo, foi dali que tudo começou, né? Então sim, apesar de não ser confirmado, a gente pode quase confirmar que é isso mesmo que a abertura tá querendo dizer. Falando sobre o episódio mostrando o passado de personagens, eu gostaria de um episódio mostrando o passado do Teddy. Acho que super se encaixaria em The Walking Dead, apesar de não ter zumbis. Mostrar ele desde novinho, começando a trabalhar com embalsamento, criando suas ideologias acerca da morte e vida, matando sua mãe, as mulheres. Simplesmente adoraria ver o passado do melhor vilão de Fear. Saindo um pouquinho da série do Daryl, mas já já a gente volta, vamos falar sobre esse ponto que é muito interessante do universo, né? Que é sobre essa ideia de episódios de passados de vilões. E de fato eu concordo com o comentário, o Teddy, esse cara aqui, foi até hoje o melhor vilão de Fear the Walking Dead. A série teve 8 temporadas e em meio a vilões medianos e fracos, esse aqui foi o mais sinistro e olha que ele só aparece em 3 episódios mais ou menos, 4 da série inteira. Ele aparece ali na 6ª temporada, dura muito pouco, mas é justamente a 6ª temporada que é considerada pela maioria a melhor temporada da série. Porque ele é verdadeiramente sinistro e a construção desse personagem foi bem feita, né? Ele era um cara que trabalhava com embalsamento, né, numa funerária, que ele tinha um princípio de que o fim é o começo. Desde antes de começar o apocalipse, né, de que as pessoas precisavam morrer pra recomeçar, era um psicopata, um cara muito louco. Foi preso por conta das mulheres que ele matou, mas justamente quando ele tava na cadeia, ele percebeu que o apocalipse começou, que as pessoas estavam voltando depois de morrer como zumbis. E aí que ele ficou mais louco ainda que esse princípio dele de que o fim é o começo. Aí que ele viu que realmente ele tava certo, em tese, né? Aí que o cara ficou mais louco, psicopata. Então é muito sinistro a construção dele, fora que é ele que joga bomba nuclear no estado do Texas, na 6ª temporada de Fear. Então eu creio que é mais uma ideia extremamente interessante pra eles trazerem
Telling Tales of the Walking Dead, a história do passado desse cara, mostrar como é que foi aquela antes do apocalipse. E assim, ele foi tão bem construído, mesmo em curto período de tempo, que até na sexta temporada a gente tem cenas do passado dele também, né? Quando ele tava preso e descobriu sobre os zumbis. Mas poderiam agregar mais, seria muito legal. O ator mesmo, se não me engano, é John Glover, né, o nome dele. Eu acredito que ele super toparia e agregaria demais pra esse universo, concordo muito. João Victor, será que o calor intenso ou o frio intenso pode afetar os zumbis na decomposição? Perguntinha interessante e a resposta... Eu posso até ser direto, mas eu vou explorar aqui um pouquinho. Primeiro, a resposta é sim. Com certeza, afeta na decomposição dos zumbis. Assim, pra quem não sabe, quem caiu de paraquedas, os zumbis de The Walking Dead, eles têm uma decomposição diferente de corpos humanos normais. Eles têm circulação de sangue e tal, não são totalmente mortos. Demora muito mais pra eles se decompor. Isso já foi confirmado. E sim, a gente já teve provas visuais sobre isso nesse universo. Por exemplo, lá em Fear the Walking Dead, que a gente vê na última temporada, o grupo passando por um local ali de neve, onde tudo tá congelado e a gente vê uma horda de zumbis congelada. E só fica parada ali, os zumbis permanecem, eles simplesmente não morrem, depois que descongela, eles voltam. Ah, mas isso não faz sentido pro mundo real e não sei o que. Não tente encontrar todas as explicações pra fazer sentido. Você tá falando de zumbi primeiro, é uma coisa que não existe no mundo real. Esse aqui é um dos elementos interessantes que comprovam que, então, o tempo frio conserva os zumbis. Assim como podem existir vírus na vida real que podem ser conservados por vários anos em geleiras, por séculos, na verdade, depois despertados ali. Deve ser um princípio parecido. E outra coisa, sobre o calor, a gente tem alguns indícios, mas nada assim tão direto quanto o dos zumbis congelados, né? Mas eu diria que o calor com certeza também afeta na decomposição dos zumbis, mas já na parte negativa, né? Faz com que eles estejam menos conservados e decomponham mais rápido. É mais ou menos esse princípio, a resposta é sim. Como assim o Lohan não estará nas gravações da terceira temporada? Vi recentemente stories dele a caminho de Madrid, não entendi, João. Não fale nem brincando sobre ele ter morrido e tudo mais. Aí ele fala aqui sobre o negócio que ele viu, indícios do menino, do ator. Então, esse comentário aqui é sobre eu ter dito, né, ter avaliado a possibilidade que um inscrito mandou em outro vídeo se o Lohan pode morrer nessa segunda temporada ou não. Então, a gente tem que assistir a temporada pra poder saber essa resposta. Eu diria que tem possibilidades de sim, também possibilidades de não, simplesmente dele ficar vivo mesmo. Mas o ponto do ator estar na Espanha recentemente foi somente pra participar da premiere da segunda temporada da série do Daryl, que a AMC aleatoriamente escolheu pra ser na Espanha, porque o ator do Daryl e da Carol estão lá gravando. Levou todo o elenco da França pra Espanha pra poder fazer a premiere. Foi no último dia 2 de outubro, todo o resto do elenco foi. Então, o ator do Lohan tá lá na Espanha, não significa que ele tá gravando, ele só foi lá rápido, inclusive voltou. Todas as gravações que tivemos até agora da terceira temporada da série do Daryl, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, primeira semana de outubro, todas que a gente sabe até o momento foram somente Daryl e Carol, os que a gente conhece que estavam presentes. O de resto é só personagem novo. Se o Lohan ficar vivo, se o Lohan continuar na trama da história, é porque ele vai aparecer mais na frente na história dessa temporada. Mas pelo menos por enquanto não parece que ele tava viajando com Daryl e Carol. Se ele ficou vivo, ele ficou na França. Porque, enfim, espero que não voltem a fazer 16 episódios em uma terceira temporada. Esse novo formato é bem melhor. Tomara que os produtores tenham aprendido com os erros da série mãe. Muito bem, concordo em partes com esse comentário. Eu acho que uma boa parte da galera também concorda. Temporadas muito longas não funcionam tão bem hoje em dia em produções. Mas ao mesmo tempo a gente teve um exemplo recente de um problema de poucos episódios, que foi na série do Rick aí, né? Todo mundo que acompanha aqui o canal sabe o quanto eu defendo essa série, gosto demais. Pra mim é o melhor disparado de longe spin-off de The Walking Dead. Não tem nenhum que chegue aos pés da qualidade, principalmente o primeiro episódio dessa série. O final gerou a satisfação que todo mundo queria, era o encontro que todo mundo esperava. Enfim, não tô aqui pra falar disso, mas tem um problema ali, que é o problema que eu considero e falei desde a época da análise, que é o problema de ser só 6 episódios. Era uma proposta de evento único, evento rápido, e tiveram que fazer tudo caber de uma forma mais rápida em 6 episódios. Eu acredito que em diversos pontos a história funcionou, mas em um ponto ficou um pouco falho, que foi na questão do desenvolvimento do Major General Bill, né, que é o líder lá do CRM. É inegável ainda, por mais que você não goste nem nada do tipo, é inegável que ele é o vilão que mais matou no universo de The Walking Dead, é a pessoa que mais fez maldade. Só que na série The Ones Who Live teve pouco espaço pra ele, por conta da pouca quantidade de episódios. Faz total sentido ser o Rick pra matar ele, faz total sentido ser o Rick e a Michonne pra vencerem a maldade dele, tudo ali fez sentido, mas o grande problema foi que teve pouco espaço de tempo pra esse desenvolvimento maior e mais espaço dele em si, do personagem. CRM já teve um World Beyond, mas dele não tinha tido. Então sim, The Ones Who Live, menos episódios foram um problema. Eu diria que se eu fosse reformular a quantidade de episódios da série de The Walking Dead, eu acredito que seria muito melhor, ao invés de 6 ou 16, seria melhor no meio termo, 10, minha opinião. Mas coloque aí nos comentários o que você acha, qual que seria o tamanho ideal da série, sobre as questões da série do Daryl, o que você acha, né? Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada sobre esse universo. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e já já eu tô de volta. No mais, é isso aí, um abraço, fui!